alguns sintomas, alguns sinais, que ainda até nem se sabem exatamente o porquê, mas são bem característicos dos autistas. Mas não quer dizer que todos tenham que ter, porque não são critérios de diagnóstico. Sim, o critério diagnóstico vai ser o prejuízo consistente na comunicação social, e fala-se muito também interesse restrito, estereotipado, sim. que a gente diz, que é aquela pessoa que só quer falar de uma coisa, só sabe falar de uma coisa, só faz tudo sempre do mesmo jeito, o mesmo ritual, veste sempre a mesma roupa, vai sempre pelo mesmo caminho, mas isso além de uma preferência, tá? Eu posso até preferir fazer de um jeito. E aí, se a minha rotina é quebrada, eu posso até não gostar, mas isso não pode acabar com a minha vida, entende? Então, as reações do autista para quando padrões de comportamento são quebrados, elas são muito desproporcionais ao que de fato aconteceu. Por conta do cérebro mesmo, o funcionamento dele, que dá aqueles tilts ali, que são reações inadequadas, assim, não são proporcionais àquilo, né? Então, você tem alguns sinais, por exemplo, o flapping de mão. Vocês já ouviram falar disso? Muito comum crianças terem isso aqui. É um alerta legal para os pais saberem. Meu filho fazia, eu achava que ele estava feliz. Ai, tá alegre. Não tá. É uma estereotipia motora. Tá feliz, faz assim. Tá triste, faz assim. Não dava tchau, bater palma, né? Mandar beijo. Mas a mãozinha tava sempre assim. É interessante isso, porque o flapping de mãos, ele não é linkado a algum transtorno, síndrome ou doença. É autismo. Então, é um bom... Assim, ele sozinho, se a criança chegar lá e só fizer isso, não vai fechar diagnóstico, tá? O que fecha diagnóstico é uma junção de características que você vai fazer ali do checklist, né? Mas isso aqui é um sinal. Autistas é muito comum que andem na ponta dos pés, por desregulação sensorial, que não põe toda a planta. O Arthur chegou nisso também. Teve uma época que eu ainda pensei, gente, será que eu vou ter que usar uma botinha ortopédica nessa criança? Do nada, começava a andar na ponta dos pés. Depois voltava e andava. E tem crianças que, de fato, precisa depois de uma terapia, um auxílio para voltar a pisar direito. Isso causa encurtamento, né, de musculatura, tendões e tal. A panturrilha ali. Exato. Então, o Arthur teve isso também. Uma outra coisa muito característica. Vou dar alguns sinais para quem estiver em casa observar, tá? Usar, a gente chama de mão-ferramenta. É muito comum, e isso também é associado apenas ao autista, que o autista use a nossa mão ou de terceiro como um instrumento. Então, vamos supor, o Arthur quer este copo d'água, tá na cara dele. Ele dá conta de pegar, mas ele não pega. Ele pega a minha mão para pegar e entregar até ele. Ou em tudo que ele queria, ele pegava na minha mão e levava. Então, se ele quer água, ele levava a minha mão e pegava, tudo. Então, eu quero apertar um botãozinho do brinquedo para fazer barulhinho. Pegava a minha mão. Eu achava que ele, assim, estava interagindo comigo, né? Mas isso já é uma falha na comunicação mesmo, é uma falha na forma de interagir, uma inadequação. Caramba. Muito comum também aos autistas. Contato visual. Autistas têm muita dificuldade para fazer contato visual. Então, ou é inexistente, ou é muito pobre, muito abaixo do esperado. Então, o Arthur, ele olhava só para mim, pro meu marido, minha mãe, uns 4, 5 ali, e pouco também. Olha, mas não sustenta, igual eu tô fazendo aqui com vocês, a gente tá se olhando o tempo todo. Olha e já desvia, é desconfortável. Para eles é muito desconfortável a sustentação do olhar. Aí fala, mas é obrigada a treinar contato visual? Porque eu não preciso exigir que o autista fale encarando e que ele fique todo desconfortável por conta disso. Mas quando a gente está falando de estimulação para as crianças, como que o jeito que todo mundo aprende? Por imitação. Todas as crianças, você que tem filho, que idade que tem seus filhos? 10 e 6. 10 e 6, você tem filhos? Não? Mas, bom, você então, que tem crianças, você pode lembrar deles pequenininhos, olhando um e fazendo o que o outro fazia, sempre imitando o amiguinho, o coleguinho, o irmãozinho. É a principal forma de aprendizado, e da gente também. Se eu não olho, eu não imito. Se eu não imito, eu também não aprendo, eu não reproduzo comportamentos adequados. Se eu não olho, eu não observo como tá tua cara porque eu tô fazendo. Você tá gostando dessa brincadeira? Você não tá? Você tá bravo? Então, quer dizer, eu tô agindo ali e eu não tô prestando atenção no meu entorno.
Se eu não olho o suficiente enquanto criança, eu também não faço leitura labial e isso também atrasa o desenvolvimento da minha fala, porque eu não presto atenção na entonação, na cara que você faz quando faz aquilo. O se comunicar, ele vai muito além da fala. E se eu não olho, eu já atraso vários processos. Então, se eu chegar aqui e eu tiver assim, né, toda assim, sorridente, eu posso não falar uma palavra, mas pelo menos acho que eles vão achar que eu tô com a cara feliz, sei lá, que tá tudo bem. Se eu chegar com cara de choro, se eu chegar brava, emburrada, eu posso chegar muda. Vocês também farão uma leitura disso. E tudo isso é pelo olhar. Se eu não olho, eu não percebo nada. E a chance de eu agir inadequado é muito grande. Se a gente pode ir nós três aqui, num restaurante que nós nunca fomos. Não sei como é, como faz. A gente vai chegar lá, a primeira coisa que nós vamos fazer, dar aquela escaneada no ambiente. Aí você vê, tipo assim, acho que a bancada de comida tá ali, a fila tá começando do lado de lá, acho que os garçons estão saindo dali, acho que o pessoal que levanta pra ir no banheiro tá indo ali. Tipo, veja, a primeira vez a gente tá indo. Eu olhei e eu vou imitar o comportamento. Eu vou lá no fim da fila, eu não vou no meio atravessar ou começar do outro lado, sabe? Então, tudo isso é imitação. Se você não tem essa parte do contato visual sustentada e de você fazer esse rastreio, você perde um monte de informações. Você vai falar alto onde não é pra falar. Sabe? Você vai falar baixo onde não precisa e ninguém vai te ouvir. Você vai ser super por fora. É, no minimamente o esquisitão. Então, a gente, com crianças autistas, a gente faz treino de contato visual, sim. Porque é muito mais do que só, falta de educação no olhar. Não, é um meio de aprendizado. Depois que ele já tiver adulto, aprendeu tudo, se para ele ainda é muito desconfortável, o adolescente, que seja, tudo bem, a gente também pode compreender e respeitar, que não precisa ficar me encarando o tempo todo. Mas se isso é uma barreira de aprendizado, a gente precisa ajudar. Você precisa, Então, o autista, ele não... E é diferente, gente, porque a criança, quando não é autista, ela te encara, assim... Eu falo, mesmo a criança que é tímida, ela tá com a cabecinha baixa, mas ela tá te olhando. Ela pode não falar com você, mas ela te olha. O autista não olha. Tem muitas crianças que a gente fala assim, achava que meu filho era surdo. Ô, Arthur. Não responde, não olha. Muito comum também do autista não responder e não olhar quando chamado pelo nome. Também não vai além da compreensão. Até aquilo que eu falei da questão auditiva, que às vezes só um tipo de um estímulo, às vezes não é o suficiente para o cérebro dele dar o comando para ele agir da forma correta. Criança que não brinca funcional, vamos supor, já é pititica, tem 2 aninhos. Não faz a nenê naná, não dá comidinha na boca, o menininho não faz o carrinho andar, não faz o aviãozinho voar. Gente, tá errado? É um sinalzinho vermelho, não tô falando nem de autismo, é um atraso de desenvolvimento, tá? Aquela criança que só fica empilhando o bloco, meu filho, no caso, só ficava empilhando o bloco, não brincava junto, não compartilhava as coisas comigo. Você também que tem filho, você pode ter assim, você vai concordar comigo. Seus filhos direto, se viam alguma coisa que gostava, vem traz pra você, quer mostrar. Assim, é muito natural pra gente. A interatividade, Isso. Né? Ele tá fazendo isso. Se não tá fazendo isso, tá fora, minha gente. Vai atrás, vai ver. Porque quanto antes você observar, melhor. Mas